Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com cada um de vocês. Mais um dia, num momento com Deus, onde nós vamos refletir na palavra dele. É um breve momento, mas que Deus já está presente, já se faz presente neste lugar com seus anjos, né? Com Jesus Cristo, que é a doce e santa Trindade Augusta Divina, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, né? E hoje, a palavra de hoje para as nossas vidas eu não preparei nenhum cântico hoje. Hoje eu não preparei nenhum cântico. Eu pedi muito que o Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus a transmitir essa palavra a cada coração. Então, o dia que ele permitir que eu louve, eu vou louvar. Mas hoje eu achei bem melhor entrar direto na palavra, né? E a palavra de hoje para a nossa vida, eu quero fazer um breve devocional com vocês. Tá lá, Deus criou o inferno. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Se for possível, vocês anotem os versículos que eu vou falar na palavra do Senhor com vocês. Está lá em Mateus 25, 41. Deus não é justo para fazer o inferno? Amar a Deus é amar a Ele e tudo o que Ele fez. E como amar a Deus tendo em vista esse lugar, condição tão terrível, e desesperadora, tão terrível e desesperadora? Certamente não podemos achar que ele deixa de ser o que é por fazer coisas que nos causam espanto. Temos que confiar que se Deus fez o inferno e ele o fez, ele tem razões suficientes para si mesmo. A Bíblia diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Está lá em Salmo 19, 9b. Ele foi justo quando fez o inferno. É justo por manter o inferno e será justo em lançar quem quer que seja no inferno. Deus não é amoroso por ter feito o inferno? Dois erros nesta objeção. Primeiro, como foi destacado no tema anterior, que Deus é o autor do inferno, do tormento eterno, sendo Deus amor. 1 João 4,8. Devemos saber que de alguma forma e maneira ele não deixa de ser amoroso ao inventar e manter o tormento eterno. Em sua forma de agir, ele mantém seus atributos em perfeita harmonia em si mesmo, ainda que tenhamos impressão que ele abandona uma ao aplicar outra. Veja João 3,16 e compare com o versículo 36. Ele é o Deus que fere e sara. Se vocês não estão conseguindo acompanhar, depois vocês vão pausando e vão anotando os versículos e lendo na sua Bíblia em casa, porque senão vai ficar muito longo, né? E aqui é um momento com Deus e todos têm seus afazeres, mas eu garanto a todos vocês que este momento vai trazer muita luz ao coração de cada um de vocês. A mim também, primeiro chega até mim e depois vai até vocês, porque eu também recebo muita graça do Senhor. Ele é o Deus que fere e sara, mata e faz viver, revelado na Escritura, Deuteronômio 32, 39. Sem nenhuma crise de identidade, apesar de causar perplexidades em nós, assim como causou aos autores inspirados. Todos eles, porém, foram piedosos. O segundo erro na objeção é desconsiderar que estamos diante de uma ação punitiva. Por exemplo,
Ao relatar a autoridade do magistrado civil, ao autor inspirado de Romanos, destaca bem que a punição carrega necessariamente uma faceta não bondosa, mas de dor. Romanos 13, do 3 ao 5. O que aprendemos com o inferno que Deus fez? O ofendido é o soberano Criador do universo, demandando um alto e reverendo zelo por tudo que ele exige e por tudo que o representa. Aquilo que leva para o inferno, o pecado é de fato repugnante. O inferno não é o reino de Satanás, ele será atormentado lá também. Deus adverte a todos, visto que todos estão condenados para lá, e aponta o caminho de arrependimento e abandono daquilo que garante a ida ao inferno. Mais excelente, a morte de seu Filho Jesus Cristo é uma garantia de que livrará de lá todos os que creem no Evangelho. Pergunte-se: amo a Deus a tal ponto que, em amor, sei que seu juízo será perfeito e bom? O que Deus nos leva a refletir nesta manhã, vamos nos perguntar a nós mesmos, a refletir um com o outro, né? Amo a Deus a tal ponto que, em amor, sei que seu juízo será perfeito e bom. E eu separei aqui também Deuteronômios, ali onde fala ali, né? Deuteronômios 32. Peraí, deixa eu conferir aqui. Deuteronômio. Deixa eu conferir aqui. 32. Deuteronômio 32, 39. 32 no versículo 39. Vede agora que eu o sou, e mais tarde nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Amados, servir a Deus não é fácil, sabe? Às vezes a pessoa que vai me ver aqui falando do amor dele vai falar assim: mas eu não vou ouvir não, porque ela nem pastora ela é comedora de arroz e feijão como eu, de angu como eu. Todos somos pecadores e destituídos estamos da glória dele. Só que ele é um Deus tão grande, tão gracioso, tão amoroso, que a graça dele é derramada sobre nós todos os dias. Todos os dias Deus nos permite a nos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias, quando abrimos os nossos olhos, a graça do Senhor, ela já foi derramada sobre nós. Aqui não é sobre mim nem sobre você, é sobre quem Deus é, na excelência da magnitude dele, da grandiosidade dele. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. E diante dele, todo joelho vai ter que se dobrar. Ele não falou na palavra que um joelho ou outro joelho. Ele falou que todos os joelhos se dobrarão diante dele. Então, amados, não será melhor agora nos perguntar a nós mesmos se... vou voltar lá de novo. Amo a Deus a tal ponto que, em amor, sei que seu juízo será perfeito e bom? Porque agora está tudo muito bom. Países lá fora, as pessoas estão sendo mortas por andar com a Bíblia na mão. Nós ainda estamos num país que nós somos livres, que podemos carregar a Bíblia em nossas mãos, que podemos pregar o Evangelho como eu estou fazendo aqui agora, como muitos estão nas praças. E eu ouvi outro dia falar que em São Paulo já estão proibindo pregar na praça. Já tem pregador que não pode mais falar do amor de Cristo na praça. Então, nós temos que aproveitar hoje. Porque amar a Deus, irmão, enquanto a gente tem um cobertor,
enquanto a gente tem uma televisão, enquanto a gente tem alimento na nossa despensa. Aqui o autor nos leva a refletir até que ponto amamos a Deus. Você vê aquela tragédia que aconteceu aqui em Juiz de Fora? Quantas pessoas perderam tudo? E eu não estou falando só de bens materiais. Eu estou falando de perdas emocionais, como pai, mãe, filho, avó, avô, irmão. Foram perdidas vidas, sobrinho, tio, foram vidas perdidas. Quantas pessoas ali tiveram tempo de se arrepender e não o fez? Ou quantas pessoas ali também, naquele exato momento de aflição, foram salvas, aceitaram a Cristo, reconheceram a grandeza dele? Porque nenhum de nós, irmãos, estamos livres de tragédias. Tudo muda em fração de segundo. Eu ouvi um pastor falando pelo seguinte: às vezes a gente briga porque atrasamos um segundo. Ou às vezes corremos para adiantar um segundo. E nessa fração de segundo, Deus é fiel para mudar toda a nossa história. Quando atrasamos um segundo, de repente, era um acidente que ia acontecer e Deus nos livrou. Quando adiantamos um segundo, é Deus provendo os nossos sonhos, aquilo que a gente pediu. Um encontro com alguém que vai mudar, que vai transformar a nossa vida, uma porta de emprego. Irmãos, Deus é Deus. Não adianta a gente bater a nossa cabeça. Não adianta a gente murmurar. Deus vai ser sempre Deus. Ele vai estar sempre no alto e sublime trono. Eu falei isso aqui ontem. Deus não vai mudar a trajetória dele por causa de mim, por causa de você. É ao contrário. Nós é que temos que nos posicionar diante da promessa dele, diante da palavra dele. Nós é que vamos ver o que há de errado em nós para mudar e nos achegarmos mais a ele. Portas se abrem, irmãos, todos os dias. Portas se fecham todos os dias. Mas até que ponto eu amo a Deus? Enquanto eu estou empregado, né? Enquanto eu almoço, eu como carne, feijão e me esqueço daqueles que não têm nada para comer, que não têm para onde ir, que não têm um cobertor para cobrir. Então, irmãos, devemos refletir todos os dias. Todos os dias, quando a gente levantar, nós temos que fazer essa pergunta. Até quando eu amo a Deus? Até que ponto o meu amor é o suficiente para entender que Deus está no controle de todas as coisas? Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Talvez neste momento você está passando por uma perda muito grande e eu lamento muito tudo isso. E Ele também chora. Deus chora com o nosso sofrimento. Porque muitas das vezes, amados, a morte não é, todas as vezes, a morte, irmãos, não é o fim de tudo para aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A morte, ela é o começo para aquele que creu em Cristo Jesus. Para aquele que abandonou a prática do pecado e se achegou até Ele. A morte é um descanso. E na eternidade vamos nos encontrar, todos nós. Uns para juízo, outros para a glória dele. Porque tem pessoas, irmãos, sendo usadas como pedra de tropeço no Evangelho. Pessoas que estão envergonhando a palavra dele. Só que a palavra dele, a palavra de Deus não cai no chão. Ela não se perde. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Você não está conseguindo? Pede a Ele. Senhor, eu quero abandonar o vício, a bebida, a prática da prostituição, a prática do jogo. Senhor, eu quero reconstruir a minha vida, a minha mente, a história de vida dentro do meu lar. Eu quero refazer meu casamento. Você aí, que tudo se perdeu, que foi se perdendo ao longo dos anos, porque a gente não perde tudo de um minuto. A gente começa perdendo aos poucos.
Só que na hora daquela fatídica, que aquilo tudo se consolida, é que a gente vai ver, meu Deus, eu perdi tudo. Mas aonde que começou? Por onde começou? E quando a gente coloca Deus no centro da nossa casa, no centro da nossa vida, a gente vê que Ele é quem transforma todas as nossas situações. Eu vejo pessoas pararem de ir na casa do Senhor porque às vezes o esposo não quer ir mais ou não concorda com as coisas que estão acontecendo, ou até mesmo a pessoa não concorda. Irmãos, eu e meu esposo, nós éramos diáconos em uma denominação. E ali houve tantas coisas más. Foram muitas coisas más. As pessoas olhavam para a gente e falavam assim, como que você está na igreja? Eu não estou na igreja. Eu estou na presença do Senhor Jesus. Eu estou diante do trono da graça de Deus. Oh, glórias! Oriandala shuriamacantarabalalayas. Ribala shuricantarabalalayas. Glória a Deus. Deus se faz presente aqui, amados, porque antes de eu falar do amor dele, eu pedi a ele que me enviasse. Você que está desviado, você que por algum motivo saiu da presença do Senhor, amados, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Se tudo que está escrito na palavra é para nós, irmãos. Tudo que está na palavra. Meu esposo me fez uma pergunta que eu não vou me lembrar aqui agora, que eu falei com ele assim, se tiver na palavra, pode confiar. Porque é a palavra que nos distancia das coisas que são erradas. É através da palavra de Deus, através do Espírito Santo em nós. Pastor não nos salva, padre não nos salva, marido, esposa, filhos não nos salva. A salvação é individual. Se fosse assim, a palavra de Deus, se fosse assim, na palavra ia estar escrito, pergunta fulano, se você tem que... Não. Fecha a porta do teu quarto, ajoelha. Se você não está conseguindo sozinho, pede a Deus força. Pede a Deus, fala com Ele, Senhor, me fortalece em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é verdade. Gente, as pessoas hoje estão numa mania que Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é justiça. Ele é soberano. As pessoas estão usando essa palavra para praticar as coisas erradas. E na palavra dele fala sobre a feitiçaria. Na palavra dele fala sobre o roubo. A palavra do Senhor, amados, ela é fiel e verdadeira para nós. Os cães, os roubadores. Palavras, Senhor, palavras, meus amados, que nos afasta do Senhor, não deve estar nos nossos lábios. Palavrão dentro da nossa casa. Maldição lançada sobre os nossos filhos. Irmãos, eu não sei quem vai ouvir esse vídeo, quem vai ver esse vídeo. Se você que é católico, espírita, seguidor de Cristo, só há um meio aonde nós vamos chegar a Deus, é mediante Jesus. É mediante Jesus. A palavra dele nos diz que ele não divide a glória dele com ninguém, amados. Tem pessoas trabalhando dia e noite para juntar dinheiro. Irmãos, você pode dar uma vida boa à sua família. E deve trabalhar e dar uma vida boa à sua família mesmo. Isso é digno. Viver, a palavra de Deus fala que do suor do teu rosto comerás, feliz serás e tudo te irás bem. Mas ele também fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Estamos vivendo dias que os nossos olhos estão voltados para a prosperidade.
A prosperidade que não nos leva a Cristo vai ficar perdida neste mundo. Quando morrermos, ela não vai no caixão conosco. A prosperidade alcançada neste mundo, irmãos, precisa ser Jesus Cristo. É o objetivo da morte de cruz de Jesus. É para isso que Deus separou Jesus, porque Ele sabia que o homem iria errar. Ele colocou Adão no jardim. Mas quando Deus fez o mundo, Jesus já era eu sou. Quem és tu? E ele disse, eu sou. Porque quando Deus fez o mundo, Jesus já era Jesus. Ele estava ali, separado, porque Deus entendia que nós poderíamos cair. E caímos. Foi tudo tão criado, tão maravilhosamente bem. Os anjos, querubins, serafins. Tudo foi criado para a glória dele. Tudo pertence a ele. Tudo é dele. O que Satanás fez? E a terça parte dos anjos caíram com ele. Por isso que se fala anjo caído. Ele teve inveja da grandiosidade. Irmãos, deixa eu só te falar uma coisa. Não deixa a amargura, a inveja tomar conta da tua casa, nem da tua vida. Eu estava ficando tão amargurada com tantas coisas que aconteceram comigo. Muitas coisas que uma hora eu vou fazer uma live e vou contar aos irmãos. Muitas coisas aconteceram comigo. Eu tive que abandonar sonho. Porque eu quis atropelar muita coisa e fui conversando com Deus, falando com Deus, Senhor, não é justo, mas Deus falou dentro do meu coração. Deus não é Deus de confusão. Eu posso estar fazendo algo que para mim é perfeito, mas para Deus não. Não é o momento. E a gente se desgasta. E a gente entristece. E a gente torna o coração amargo. E quem adoece somos nós, porque quem nos feriu vai continuar vivendo, irmãos. Não pense que vai ser diferente. Não pense que vai ser diferente. Aquele que te feriu vai continuar vivendo. As pessoas estão aí. Quem é Jesus? Ah, morreu na cruz do Calvário. Mas morreu para nos salvar. Morreu para nos libertar. Morreu para tirar esse fardo tão pesado das nossas costas. Mas as pessoas querem fazer o quê? Cortar a cruz. Pessoas vivendo na mentira. Pessoas vivendo coisas que não é para ser vivida, porque não estão diante do querer e nem da promessa do Senhor. Amados, Deus está onde sempre esteve, no alto e sublime trono. Deus, Ele é fiel, Ele é Deus. Ele é poderoso, justo, perfeito em tudo que faz. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu perdi fulano. Irmãos, eu também perdi meu irmão. Meu irmão pedia desde pequeno que ele não queria viver depois dos 50 anos. E assim Deus o fez. Ele não queria a vida. Todos os dias, desde quando meu irmão era mais novo, eu não quero viver depois dos 50 anos. Ele deveria ter um motivo. Qual? Não sei. Eu quero viver até os 200 anos, se assim Deus me permitir. Porque esse é desejo da minha vida para a minha vida. Quero ver meus netos, bisnetos, tataranetos, se assim Deus me permitir, na presença dele. Porque nós somos capazes de ter essa vida, mas com Deus. Se na tua casa não tiver Deus, não adianta. A palavra de Deus, ela diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham
os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Ou seja, se Jesus Cristo não for o alívio da tua alma, o cuidador da tua casa e da tua família, não há outro. Não há Maria, não há José, não há João, não há outro que possa tirar a tua família das garras de Satanás. Só Jesus pode, só Deus pode, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus é fiel, Ele não divide a glória dele com ninguém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Ele é fiel. E Ele fala na palavra dele que nós temos o fim que desejamos. Qual é o fim que você deseja para sua casa e para sua família? O que você tem desejado para você? Maria, quando chamou uns dos discípulos, Jesus estava pregando diante de uma multidão, Maria chamou os discípulos, falou que ali estava ela e os irmãos querendo falar com Jesus. O que Jesus falou? Jesus falou assim, que meus irmãos, que todos que estão aqui são meus irmãos e minha mãe. Aqui estão meus irmãos e minha mãe. Ou seja, todos que fazem a vontade de Deus são mães e são irmãos de Jesus Cristo. Quando Maria pediu a Jesus que fizesse algo naquele casamento, que transformasse a água, que fizesse algo, ela pediu que fizesse algo. Jesus disse a ela, mulher, não é chegada a minha hora. E ela pegou e falou assim, com ele que ele fizesse conforme a vontade dele, né? E ali, quando ele o fez, que ele transformou água em vinho. Mas o verdadeiro sentido de tudo aquilo que estava acontecendo foi por causa daquele homem que embebedou muito no primeiro vinho. E um dos anfitriões daquele casamento disse assim, é estranho, porque todos servem o vinho bom e depois o vinho ruim. E naquela festa, naquelas bodas de Canaã, foi ao contrário. Eles serviram um vinho ruim e depois o vinho mais precioso. O que Deus quer dizer com tudo isso? É que se Jesus não estiver à frente da nossa vida, nem do nosso casamento, nem das nossas escolhas, não vai adiantar. Você vai trabalhar e vai ser em vão. Aquele homem que disse, os meus celeiros estão abastardos, né? Estão cheios, meus celeiros estão cheios, né? O que Deus disse a ele? Hoje mesmo pedirei a tua alma. Porque o celeiro dele, que ele estava falando, era dispensa. Era um celeiro que naquela época eles juntavam eles colhiam e colocavam ali naquele celeiro. Ajuntavam, né, naquele celeiro. Mas ele ajuntava para ele. Ele não ajuntava para os outros. Ele ajuntava para ele. E não ajuntava conforme dizia a palavra de Deus. O nosso celeiro hoje é o nosso coração. Ele tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque se Deus pedir a nossa alma hoje, nós vamos saber para onde vamos. A nossa família vai ter certeza que vamos ter um encontro real com Deus. Em vão trabalha aquele que só junta dinheiro, mas não busca o reino dele em justiça, em paz, em soberania, porque Deus é soberano em todas as coisas. E eu tenho aprendido com a minha pastora, com os meus pastores, pedir, Senhor, que a minha mente seja cativa à tua soberania, oh glória a Deus, para que quando eu fazer algo de errado, o Espírito Santo possa falar assim, epa, tá errado, volta e faz de novo. Porque Deus pode, só Ele pode. Essa é a palavra do Senhor para este dia. Que o Senhor continue contigo. Que o Senhor seja a luz da tua casa e da tua vida e da tua família.
lutas vamos passar todos os dias. Vai ser fácil? Não. Ele fala na palavra dele que ele não veio trazer... Como é que ele fala, gente, na palavra dele? Eu vim trazer a espada. Ele fala na palavra dele. Então, que essa palavra fica no seu coração hoje. Que Deus possa estar sempre com vocês. Perdoe as minhas falhas, porque eu não sou perfeito. Comecei ontem, estou tentando cumprir a palavra do Senhor na minha vida. Que eu ganhe uma alma para Cristo, eu já estou muito feliz. Se uma pessoa se juntar em mim nessa oração, eu já estou muito feliz. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas que Deus seja contigo. Que Deus seja em teu caminho todos os dias, te guiando, te abençoando, te protegendo e te livrando de todo mal, porque eu sei que Ele é Deus fiel. Só Ele é Deus. Eu vou orar por você, por sua casa, por sua família. Coloque a tua mão na altura do teu coração, fecha os teus olhos. Eleva a tua mente até o trono da graça e peça ao Espírito Santo de Deus que te leve a caminhar com Ele. Porque a melhor coisa neste mundo é caminhar com Cristo. É caminhar em direção à palavra dEle. Para que nós possamos ver a glória e o poder dEle. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu estou diante da tua presença neste momento. E eu não sei, Senhor, quem vai parar para ouvir a tua palavra. Mas eu sei que o Senhor já tem pessoas certas para parar e ouvir, Senhor, o que o Senhor traz nesta manhã para o coração de cada um. Que esta palavra vá de encontro a cada vida, a cada casa neste momento, Pai. Pessoas que estão acamadas, Senhor, possam receber esta palavra. Pessoas que estão com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, possam ouvir esta palavra. Pessoas, Pai amado e querido, que estão buscando um caminho, um consolo, possam ouvir esta palavra. E possa crer nas misericórdias do Senhor que se renova todas as manhãs. Possa crer que Tu és Deus e que Tu és fiel, justo e verdadeiro. Cuida das nossas famílias. Cuida também da minha casa. Continua comigo para que eu possa ser fortalecida na força do Teu poder para levar a palavra todos os dias a essas pessoas, Pai. Que a minha vida, Senhor, esteja nas Tuas mãos. Que eu seja como um vaso na mão do oleiro a falar do Teu amor para essas pessoas. Eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor, a pregar o Teu evangelho. Sei que não sou perfeita, Senhor, mas eu sei que o Teu Espírito Santo que habita em mim possa usar os meus lábios para levar o refrigério a essas famílias. Possa ir de encontro a esses lares, Pai. Receba agora, meu amado e minha amada, em nome de Jesus Cristo, o refrigério da palavra do Senhor. Receba o Espírito Santo de Deus. Você que não tem força para largar os vícios, você que está na prostituição, nos jogos, você que está perdendo tudo nos jogos, perdendo família, perdendo dignidade, em nome de Jesus Cristo. Abra o teu coração e o teu entendimento para o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus se faça presente na tua casa agora. Que o Espírito Santo de Deus faça morada em sua vida. Pessoas que estão abandonando os seus lares, pessoas que estão com problemas de esquizofrenia, pessoas que estão com problemas de angústia, de tristeza, de revolta, de dor, de sofrimento, que possa abrir o entendimento nesta hora. Pessoas que estão desempregados, que uma porta de emprego possa se abrir. Pessoas que estão em sofrimentos, pessoas que perderam tudo na enchente, meu Pai, que possam tudo ser restituído a eles. Que eles possam te colocar, meu Pai, em primeiro lugar. Reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Para que eles possam receber do Senhor, da tua graça e do teu poder, tudo de bom que o Senhor tem para cada um de nós. Porque eu sei que tu és fiel e justo. E que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor esteja como um guarda
em cada lar neste momento, levando a cada um aquilo que eles necessitam, o que eles pedem a Ti, meu Pai. Porque eu sei que Tu és fiel para reconstruir, para restituir, para salvar vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, certo da vitória. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém?